Lu sempre tem pesadelos recorrentes e isso afeta sua capacidade de se concentrar na escola, pois frequentemente acaba dormindo durante as aulas. Certa vez, ele passou o dia todo dormindo na sala, até que o professor o acordou para lembrá-lo do próximo exame, que seria em cerca de 200 dias. O professor também o advertiu de que sua falta de sono poderia comprometer seu futuro, pois ninguém quer contratar um funcionário ineficiente. Um colega de classe zombou dele, dizendo que ele nunca seria bem-sucedido por causa de seus problemas de sono. Lee Kim, um dos poucos amigos de Lu, perguntou se ele havia tido outro pesadelo. Lu contou que havia sonhado novamente com um mundo selvagem destruído, onde apenas monstros vagavam. Ele mencionou que esse pesadelo estava prejudicando muito sua saúde mental e que seu nível de sangue Kai havia caído para 0,02, sem saber quantos tônicos teria que tomar ou quanto teria que treinar para recuperar seu nível anterior. Lee Kim tentou tranquilizá-lo, dizendo que ele não deveria se preocupar tanto, pois o nível de sangue alto de Ramirez não era tão superior ao dele. Ambos eram apenas humanos normais e deveriam deixar a tarefa de salvar o mundo para pessoas com mais talento. Lee Kim ainda sugeriu que eles jogassem alguns jogos online para espairecer, mas Lu recusou, dizendo que preferia ir para casa descansar. Mesmo com a promessa de Kim de pagar pelos jogos e pelas bebidas, Lu insistiu que não estava de bom humor e precisava dormir mais. Ao chegar em casa, Lu encontrou sua mãe cuidando das lesões de seu pai e perguntou se ele deveria comprar um dispositivo para estimular o sangue Kai, que poderia ajudar na recuperação das lesões do pai. O pai, no entanto, minimizou a gravidade de sua condição, dizendo que estava apenas envelhecendo e que seu corpo, feito de ferro, não sentia tanta dor. Lu mostrou ao pai um suplemento que havia conseguido, surpreendendo-o, pois era algo bastante caro e popular. Durante o jantar, a mãe de Lu perguntou sobre o progresso de seu nível de sangue Kai e mencionou que sua irmã mais nova, King, estava quase alcançando o nível de 0,9, o que preocupava a família, já que o nível mínimo exigido para o exame unificado havia aumentado. Lu garantiu à mãe que estava ciente e que treinaria mais para superar esse obstáculo. Mais tarde, ele foi para a sala de treinamento e começou a praticar artes marciais, refletindo sobre como o mundo havia mudado nos últimos 300 anos, desde que monstros começaram a surgir de fissuras no céu e na terra, levando a humanidade a desenvolver superpoderes. Enquanto treinava, Lu se viu novamente na terra árida de seus pesadelos e enfrentou zumbis. Surpreendentemente, ao derrotar um deles, ele começou a absorver suas memórias e habilidades, o que o deixou confuso e intrigado. Ao acordar, ele percebeu que seu corpo havia mudado, estava mais forte e musculoso, e não sentia mais o cansaço de antes. Sua irmã, King, notou a mudança em seu físico e ficou surpresa. Apesar de criticá-lo por estar atrasado em relação ao nível de sangue Kai, Lu sentiu que algo nele havia mudado profundamente, e ele estava determinado a explorar essa nova força que parecia crescer a cada sonho. Hey, você aí! Sim, você! Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você ama manha, certo? Então, por que não dar um passo além e se inscrever no nosso canal? Cara pensativa. Imagine isso. Você acorda, toma seu café, e o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é: e se eu tivesse uma dose diária de manha? Bebida quente, livro aberto e adivinha? Nós somos a solução. Nós trazemos as melhores histórias, os personagens mais insanos, e claro, aqueles enredos que fazem seu cérebro gritar: por que eu não pensei nisso antes? E se você não se inscrever? Bem, você pode acabar perdendo aquele manha que se tornaria o amor da sua vida. Cara gritando de medo não seria uma tragédia digna de um plot twist de um drama? Então, não perca tempo. Se inscreva e junte-se à nossa comunidade de fãs de manha. Porque a vida é muito curta para não ter um pouco de drama, romance e muitas risadas na sua rotina. Cara sorrindo com lágrimas de alegria faíscas. Clique no botão de se inscrever, porque aqui a gente promete conteúdo que vai te fazer rir, chorar e, quem sabe, até se apaixonar. Agora, se você não se inscrever, a gente vai ter que te chamar de personagem secundário, e ninguém quer isso. Cara com a língua para fora e piscando. Se sua irmã King quisesse se inscrever na Academia de Artes Marciais, seus pais provavelmente ajudariam a pagar. Mas se ele mesmo quisesse se inscrever, era melhor esquecer essa ideia. No entanto, ele sentia que realmente não precisava das aulas formais, pois já havia absorvido tudo que os zumbis haviam aprendido durante suas vidas. Ao chegar ao salão de treinamento, a recepcionista perguntou se ele estava ali para se matricular nas aulas. Lu respondeu que, na verdade, estava ali para medir seu nível de sangue Kai e sua força de combate. Ele foi encaminhado para a sala onde essas medições seriam feitas.
Primeiro, ele mediu seu nível de sangue Kai, que havia aumentado em 0,2 após apenas 1 hora de sono. Lu ficou extremamente feliz, pois isso significava que estava se aproximando do nível de sua irmã, e suas chances de progredir para se tornar um dos melhores artistas marciais estavam cada vez mais concretas. Em seguida, ele mediu sua força de combate e ficou ainda mais satisfeito ao ver que ela também havia aumentado significativamente, proporcionalmente ao seu nível de sangue Kai. Lu começou a imaginar o quanto poderia melhorar se conseguisse dormir por 8 ou 10 horas seguidas. Ele poderia se transformar em uma pessoa completamente diferente em apenas uma noite. Ao chegar em casa, ele tentou dormir novamente para acelerar seu cultivo, mas não conseguiu, pois já havia dormido demais durante a tarde. Sem sono, ele decidiu usar o tempo para praticar e, eventualmente, ficar cansado o suficiente para dormir. Na sala de treinamento, Lu começou a praticar os movimentos da 13ª técnica de rádio Kisten, mas se surpreendeu ao perceber que estava cometendo erros. Esses eram movimentos que ele praticava desde a infância, e era estranho para ele estar errando agora. No entanto, ele não se deixou abalar, pois, mesmo errando os movimentos, ele conseguiu executar a técnica que o alertava sobre zumbis, algo que havia aprendido nas memórias que absorveu. Agora, com mais de 200 novos movimentos em seu repertório, Lu sentia a força crescendo dentro de si a cada prática. Ele também lembrou-se de como as técnicas de respiração dos zumbis aumentavam seu poder, e percebeu que sua força não vinha apenas do treino físico, mas também dessas novas habilidades de respiração. No entanto, Lu começou a sentir uma fome intensa, insuportável, e sabia que a comida normal não era mais suficiente para repor a enorme quantidade de nutrientes que seu corpo agora exigia. Apenas suplementos poderiam fornecer o que ele precisava. Ele sabia que a renda de sua família não seria suficiente para cobrir o alto custo desses suplementos, o que afetaria seu progresso se ele não encontrasse uma solução. Pensando nisso, ele decidiu que precisava ganhar seu próprio dinheiro, e lembrou-se de que a escola premiava os melhores alunos com recompensas financeiras. Isso o motivou a mostrar todo o seu talento e força para conseguir os prêmios. Mais tarde, no vestiário da arena esportiva, Lee Kimin, seu amigo, ficou espantado com o físico de Lu e perguntou como ele havia conseguido aqueles abdominais em tão pouco tempo. Lee Kimin mal o reconhecia depois de apenas alguns dias. Lu respondeu que estava treinando intensamente, mas Lee Kimin o acusou de estar praticando apenas para impressionar as garotas da escola. Lu sabia que o dia seria uma ótima oportunidade para se destacar na Academia de Artes Marciais, e a sessão de treinamento estava prestes a começar. O professor Zonzengo disse à turma que eles estariam consolidando o que aprenderam no curso básico de artes marciais. O amigo de Luin comentou que o Sr. Zonzengo era um artista marcial de nível 2, com experiência em batalhas contra monstros, e até tinha uma cicatriz de uma dessas lutas. No entanto, na mente de Luin, os movimentos de artes marciais do professor Zon pareciam muito simples e superficiais para alguém de seu nível. Luin concluiu que os movimentos que ele havia absorvido em seus sonhos eram muito superiores. O Sr. Zonzengo chamou Yang para ser seu parceiro na demonstração. Yang era admirado por todos devido à sua beleza e força, sendo considerado o aluno mais inteligente e popular da escola. Luin se sentia injustiçado, pensando que Yang sempre tinha a chance de brilhar por ser rico e atraente. Mesmo assim, os suplementos que Luin vinha tomando estavam funcionando tão bem que seu nível de sangue Kai já estava quase em 1.0. Ele se perguntava como os plebeus poderiam sobreviver em um ambiente onde os professores eram tendenciosos. Decidido a mudar sua sorte, Luin prometeu lutar para conquistar tudo o que desejava, agora que era uma pessoa diferente, não mais o Luin que apenas reclamava das injustiças da vida. O professor Zonzengo avisou Yang que ele seria corrigido após a aula, mas Yang, orgulhoso, pensou que não precisaria ser corrigido por alguém que ele considerava inferior, já que seu próprio treinador familiar era mais forte. Zonzengo então perguntou à classe se havia algum voluntário para lutar com Yang, mas ninguém se apresentou, todos com medo de serem derrotados. O professor sempre percebia que, quando mencionava combates ao vivo, os alunos ficavam apavorados, o que tornava impossível ensiná-los adequadamente. Zonzengo, refletindo sobre isso, concluiu que apenas os melhores alunos, aqueles que se destacavam, continuavam suas jornadas nas artes marciais após a formatura. Alguns alunos diziam que ele favorecia os melhores, mas o professor acreditava que poucos estavam dispostos a enfrentar desafios de verdade. Ele notou o olhar determinado de Luin e, acreditando que ele tinha experiência em lutas, escolheu Luin para enfrentar Yang. Lee Kimin, amigo de Luin, pediu que ele desistisse da luta para não se machucar,
já que o exame unificado estava próximo, mas Luen o tranquilizou, dizendo que vinha treinando intensamente nos últimos dias. A luta foi marcada para 10 minutos, e as regras foram explicadas. Onzengo percebeu que Luen estava calmo, apesar de estar prestes a enfrentar o aluno mais temido. O professor perguntou a Luen qual era o seu nível de sangue Kai, e ele mentiu, dizendo que era 0,802. Embora Onzengo duvidasse, achou que poderia ter subestimado Luen e aconselhou que ele não usasse muita força, mas se concentrasse em aprender com o adversário. A luta começou, e Yang, confiante, avisou Luen para evitar atacar sua cabeça e pontos fracos. Para a surpresa de todos, Luen derrotou Yang com apenas um soco, sem esforço. Os outros alunos ficaram chocados ao ver o lutador mais forte ser derrotado tão facilmente. Yang ficou ferido e foi levado para a clínica da escola. Luen pediu desculpas ao professor por não ter controlado sua força, mas Onzengo o tranquilizou, dizendo que lesões eram comuns durante o treinamento e que o ferimento não era grave. O professor então pediu para Luen acompanhá-lo ao seu escritório para discutir algo. Le Qimin, perplexo, não parava de se perguntar se aquele era o mesmo Luen que ele conhecia, ou se Luen havia tomado algum tipo de droga para se tornar tão forte de repente. Ele sabia que o nível de sangue Kai de Yang era 1,22, o que tornava a derrota ainda mais impressionante. No escritório do professor Onzengo, Luen notou um bonsai e comentou que não sabia que o professor tinha esse hobby. Onzengo respondeu que todos têm seus hobbies e segredos, e perguntou novamente sobre o nível de sangue Kai de Luen. Quando Luen confirmou o resultado da última medição, Onzengo perguntou diretamente se ele estava tomando drogas para aumentar seu nível de sangue Kai, lembrando-o dos perigos de tal prática. O professor Onzengo alertou Lucen de que o uso de drogas proibidas não apenas representava um risco grave à saúde, mas também era uma violação das regras da escola, e se fosse pego, as consequências seriam severas, sem chances de perdão. Lucen garantiu ao professor que não estava usando substâncias ilegais. Para confirmar, Onzengo sugeriu medir seu nível de sangue Kai e sua força de combate, pois se Lucen estivesse realmente tomando drogas, seu nível de sangue Kai apresentaria flutuações. Após realizar a medição, o nível de sangue Kai de Lucen era impressionante 1,5, colocando-o no patamar de um artista marcial de primeira classe. Onzengo ficou incrédulo ao descobrir que Lucen, com apenas 18 anos, já havia atingido esse nível. Quando Lucen, sem querer, destruiu o bonsai do professor devido à sua força descontrolada, Onzengo perguntou quando foi a última vez que ele havia medido seu nível de sangue e força de combate. Lucen respondeu que havia sido apenas meio mês. Surpreso, o professor percebeu que o nível de sangue de Lucen havia aumentado de 0,8 para 1,5 em um período extremamente curto, o que era incomum. Curiosos, Onzengo perguntou se Lucen vinha de uma família rica ou se tinha treinado com um grande mestre. Lucen explicou que sua família era comum e que não tinha um mentor famoso. Ele disse ainda que o segredo para seu rápido progresso era algo que ele não podia compartilhar. Isso deixou Onzengo inquieto, pois ele sabia que alcançar esse nível de força em tão pouco tempo era extremamente raro. Onzengo refletiu sobre sua própria jornada, lembrando-se de como ele próprio tinha boas estatísticas como estudante e como, após anos de cultivo, ele se tornou um artista marcial de segunda classe e entrou no exército. No entanto, ele aprendeu no campo de batalha que, embora os humanos possam ser poderosos, apenas aqueles que possuem uma força extraordinária são capazes de enfrentar monstros. O professor, impressionado, disse a Lucen que ele poderia entrar na classe de elite da escola e receber treinamento dos melhores professores. Ele se ofereceu para contatar o escritório de administração educacional para providenciar a transferência, mas Lucen recusou educadamente. Ele explicou que sua classe atual já era boa o suficiente para ele, pois ele sentia que progredia mais rapidamente em seus sonhos do que nas aulas. Apesar das recusas, Onzengo disse a Lucen para procurar ajuda da escola sempre que enfrentasse dificuldades em seu cultivo, oferecendo suporte total. Lucen então fez 2 pedidos. Ele queria se inscrever para a bolsa de estudos de artes marciais e ter mais tempo livre durante o horário escolar para se dedicar ao treinamento. O professor Onzengo prometeu ajudar com a inscrição, de seu próprio bolso, deu a Lucen 30 mil como adiantamento. Além disso, ele também prometeu conversar com a administração sobre a solicitação de tempo livre. Onzengo informou a Lucen que a aprovação da bolsa de estudo seria finalizada em 2 dias, e para que ele pudesse continuar treinando sem atraso, entregou a ele um cartão preto com um valor de pelo menos 100 mil. Ele instruiu Lucen a usar esse dinheiro para cobrir suas necessidades até que o valor oficial da escola fosse liberado.
Lu Sen agradeceu, e o professor reforçou a importância de manter seu treinamento, pois ele via um grande potencial em Lu Sen para trazer honra à escola. Onzengo estava emocionado por ter um prodígio como ele na Academia Bai, alguém que, mesmo antes dos 18 anos, já tinha o potencial de ser um artista marcial de segunda classe. Ele prometeu proteger e apoiar Lu Sen como sua arma secreta, para os exames unificados, visando assustar as outras escolas. Após a conversa, Lu Sen foi até o Benevolent Hall, onde os suplementos eram vendidos. Lá, ele viu uma mulher comprando o suplemento mais recente, conhecido como Coração da Orquídea, por 30 mil para sua filha. Isso o fez lembrar que seus pais, mesmo trabalhando arduamente, só podiam pagar suplementos de 3 mil. Lu Sen reconheceu que apenas os artistas marciais fortes podiam ganhar muito dinheiro, o que permitia o acesso a recursos essenciais para treinamento. Ele refletiu sobre sua irmã King, uma verdadeira prodígio com o poder de moldar seu destino, mas cujo progresso era prejudicado pelas limitações financeiras da família. Lu Sen sabia que, ao contrário dela, ele havia aceitado sua mediocridade por muito tempo, sem se esforçar o suficiente para mudar sua. Então, temos o nosso amigo Lu Sen, que era um verdadeiro nerdão viciado em jogar videogame. Cara, o menino parecia um peixinho nadando no seu aquário, todo acovardado, com medo de encarar o imenso oceano lá fora. Mas um belo dia, algo mudou dentro dele e Lu Sen decidiu que era hora de partir para o mundo das artes marciais. Imagina a cena, Lu Sen, todo cheio de si, achando que ia dominar aquelas técnicas de luta com um estalar de dedos. Aí, quando ele se depara com um zumbi lutando que nem um ninja de filme de ação, o garoto fica tipo uau, esse mundo é muito mais louco do que eu esperava. Mas Lu Sen analisou o zumbi à sua frente e concluiu que ele devia ter sido um artista marcial quando vivo. Logo, percebeu algo intrigante nas memórias do zumbi. A base militar número 1359 estava logo adiante. Mas, ao se aproximar, Lu Sen viu que ela era cercada por uma densa e estranha névoa negra, além de estar rodeada por monstros. Mesmo depois de caminhar por uma longa distância, ele não encontrou nenhum monstro, o que lhe causou estranheza. Ao continuar, finalmente avistou a base militar e se impressionou com o tamanho colossal da muralha. Ela era tão espessa que ele achou que o lugar não era só uma base, mas uma verdadeira cidade. Em aparecer para defendê-la. A muralha possuía cerca de 20 metros de espessura, e ele ficou se perguntando que tipo de falha poderia ter permitido a invasão de um lugar tão bem protegido. Comparando aquele mundo com o seu próprio, ele percebeu que ali tudo era muito mais avançado, tanto nas artes marciais quanto no cultivo. No entanto, uma civilização tão forte ainda assim caiu nas garras dos monstros. Lu Sen se questionou sobre o destino de seu próprio mundo, que, mesmo sendo desenvolvido, não alcançava o nível daquela civilização. Então, avistou um edifício que parecia especial e deduziu que seria a sede da base militar. Notou também um zumbi ao longe, cuja presença exalava uma aura intimidadora, o que o levou a evitar aquele ponto e focar em explorar a área ao redor. Passou por alguns zumbis comuns e depois encontrou outro local que lembrava um apartamento comum, sem sinal de zumbis. Dentro do apartamento, viu louças deixadas sobre a mesa, como se os moradores estivessem em meio a uma refeição quando o apocalipse começou. Observando que não havia sinais de invasão nas portas e janelas, pensou que talvez os habitantes tivessem se transformado em zumbis devido àquela névoa negra e misteriosa. Em cima da mesa, ele encontrou um objeto redondo e o tocou por curiosidade. Assim que o tocou, o objeto se ativou, exibindo uma imagem holográfica que saudava Lu Sen e falava sobre a tecnologia das leis celestiais. Lu Sen se surpreendeu ao perceber que a imagem estava falando em seu idioma e imaginou se aquele dispositivo teria uma função de tradução automática. A imagem se apresentou como uma inteligência artificial, uma criação avançada da tecnologia das leis celestiais, utilizando um cérebro de 16ª geração. Ela explicou que gerenciava o servidor de internet da base militar número 1359. Impressionado com o nível tecnológico, Lu Sen pediu à inteligência artificial que acessasse as notícias mais recentes. Ela tentou se conectar a um sistema chamado Skinny, mas não teve sucesso, então conectou-se ao banco de dados da base militar 1359 e acessou as informações. As notícias revelavam que a principal base militar número 2 havia lançado a 58ª nave de exploração em direção à constelação de Lira em 21 de junho do ano 1124. Mas, pouco tempo depois, em 12 de julho do mesmo ano, a base foi atacada.
A inteligência artificial listou outras bases que caíram nas mãos dos inimigos, como as bases 0114, 0893 e 01022. Em 30 de setembro do ano 1124, a 8ª tropa foi enviada para buscar sobreviventes. Outras informações mencionavam um renomado artista marcial do rio Sunkin, que havia atingido o reino das 10 estrelas, tornando-se o 472º artista marcial desse nível. Lu Sen ficou pasmo ao saber que existiam artistas marciais de nível 10. Ele começou a imaginar se aquele mundo e o seu eram paralelos e pensou que, se o progresso nas artes marciais fosse tão grande ali, então eles teriam habilidades extraordinárias. Mesmo com toda essa força e tecnologia, aquela civilização não foi capaz de se defender contra os monstros e a névoa negra, chegando a ponto de planejar abandonar seu planeta em busca de um novo lar. Após o grande êxodo e o fim da cultivação, nenhuma notícia positiva foi recebida. Lu Sen sentiu o peso dessa situação e pediu mais informações sobre a história daquele mundo, pensando que poderia aprender algo que ajudasse a proteger o seu próprio mundo. A inteligência artificial começou a falar sobre o início da Era das Artes Marciais, quando criaturas monstruosas começaram a surgir em diversas cidades. No ano 34 da Era das Artes Marciais, o primeiro artista marcial com força interna nasceu na antiga nação do Dragão, e, nesse mesmo ano, foi estabelecida a Organização Mundial de Artes Marciais de Guerra. Ao ouvir esses relatos, Lu Sen sentiu que talvez essa fosse a história do seu próprio mundo. Tanto o idioma quanto o sistema de classificação de artes marciais eram os mesmos. Ele se lembrou da imagem que havia visto antes, que mostrava um mundo sendo destruído, e começou a pensar que talvez aquilo fosse uma visão de seu próprio mundo no futuro. Em seguida, Lu Sen pediu que a inteligência artificial recuperasse dados pessoais sobre ele. O sistema encontrou 36 registros, indicando uma expectativa de vida entre junho do ano 297 e fevereiro do ano 325. Ele estranhou que viveria apenas até os 28 anos. Curioso, pediu informações sobre sua irmã King, mas o sistema negou o acesso por falta de permissão. Ele precisaria fornecer uma amostra de sangue para registrar uma conta. Assim que Lu Sen deixou uma amostra de sangue, o sistema ativou um plano de revolução e se conectou ao banco de dados da base militar em 0,359 segundos. Ao observar suas informações, notou que sua expectativa de vida havia sido alterada para agosto do ano 334 e que agora era um artista marcial de nível 4, com uma autoridade de 2º grau. Ele também descobriu que havia se destacado na Academia B, conquistando o 23º lugar na cidade B e ingressando na Universidade de Artes Marciais de Baia. Mais tarde, juntou-se ao exército, servindo na base militar de Tanin e falecendo no campo de batalha ao sul aos 37 anos. Apesar de todas as suas conquistas, ele nunca obteve uma posição destacada nos registros históricos, sendo classificado com apenas 2 estrelas. Isso não o incomodava, pois ele sabia que, em um banco de dados com mais de 10.000 anos de história, apenas poucos são considerados verdadeiros gênios. Mesmo assim, Lu Sen sentiu que ainda havia muito o que explorar em seu potencial. Ele se perguntou como poderia melhorar ainda mais seu desempenho e concluiu que, se dedicasse aos treinos e mantivesse seu progresso constante, poderia superar até mesmo suas próprias estatísticas. Determinou-se a alcançar posições de destaque, desejando estar entre os primeiros no ranking nacional para que seu nome fosse lembrado. Ele queria moldar um futuro diferente daquele previsto pela inteligência artificial, sonhando em ser o Salvador, aquele que mudaria a história da humanidade. Entretanto, sua mãe entrou em seu quarto, perguntando por que ele não trocara de roupa para ir à escola. Lu Sen respondeu que seu professor havia dito que ele poderia estudar em casa. Sua mãe estranhou a resposta, mas ele ignorou a dúvida dela e voltou para o quarto para continuar treinando. King, sua irmã, o observava atentamente e notava como ele havia mudado, tornando-se muito mais sério e misterioso. Mais tarde, o professor Sr. Zonzeng ligou para Lu Sen, pedindo que ele passasse na escola para pegar sua bolsa de estudos. O professor perguntou por que ele não estava na escola e Lu Sen não se deu ao trabalho de explicar em detalhe sua agenda para o Sr. Zonzengo, respondendo apenas que o avisaria caso precisasse de algo. Ele sabia que ainda não era o momento de se destacar excessivamente, mas pretendia, em breve, subir ao topo e impactar o mundo. Seu foco era se preparar e encontrar formas de transformar o futuro o quanto antes. Com isso em mente, ele pediu à inteligência artificial para buscar métodos de cultivo e escrituras relevantes ao dom, de acordo com seu nível atual.
A inteligência artificial apresentou várias opções, e Lu Sen pediu para que filtrasse as melhores técnicas para um artista marcial de nível inicial, mas que tivessem um bom custo-benefício. Como resposta, obteve 3 técnicas de destaque: a técnica de respiração natural inicial, a técnica de refinamento corporal estelar e a técnica de visualização de cristais. Essas técnicas foram criadas por especialistas lendários da Aliança Marcial de nível 11, conhecidos como Yanji, Yu e Duanfeng, e foram incorporadas ao plano de revolução para futuras gerações. Embora sejam técnicas básicas, Lu Sen as considerava extremamente valiosas. Ele sabia que mestres atuais chegavam apenas ao nível 9, mas as técnicas que tinha em mãos eram heranças dos mestres do nível 11. Em especial, a técnica de refinamento corporal estelar prometia transformar seu corpo em um pequeno universo, refinando o sangue e fortalecendo cada célula como se fosse uma estrela. Determinado, Lu Sen se concentrava em visualizar seu corpo como um cosmos em constante expansão, acreditando que essa prática o dotaria de um poder e uma defesa impressionantes, equiparando seu sangue ao brilho de uma galáxia. Apesar de perceber que a técnica de respiração natural parecia inicialmente similar a um exercício comum, ele persistiu. O primeiro passo, respiração do fogo, fazia seu corpo arder em chamas internas, chegando a ferver seu sangue. Ao avançar para a técnica de visualização de cristais, notou que ela exigia uma força mental excepcional, um aspecto vital para seu cultivo. No entanto, ele ainda achava difícil compreender totalmente essa técnica e decidiu retomar mais tarde. Após um treinamento exaustivo, que até o fez suar como se estivesse em um sonho febril, Lu Sen percebeu que os efeitos das técnicas se manifestavam também em seu corpo real, purificando-o de impurezas. Em um ritmo acelerado de progresso, ele aguardava receber sua bolsa de estudos para investir em ingredientes raros, com os quais esperava melhorar não apenas sua força, mas também revolucionar o campo médico. Enquanto isso, o Sr. Zonzengo lhe questionou sobre a ausência na escola, permitindo que ele fosse apenas uma vez por semana. Sem se deixar abalar, Lu Sen sabia que precisava combater a falta de sangue o mais rápido possível e se preparava para produzir suplementos com as receitas que obteve do banco de dados revolucionário do futuro. Após encontrar uma farmácia disposta a alugar um laboratório, conseguiu preparar a sopa que fortalece músculos e sangue com precisão e cuidado, misturando ingredientes exóticos como escamas de lagarto mutante e ramos de camélia petrificada. Ele testou o suplemento e, embora não percebesse o efeito de imediato, logo começou a sentir seu corpo reagir intensamente, com o sangue renovado e sua pele mais resistente e saudável. A criação mostrou-se um sucesso, ultrapassando suas expectativas, mas Lu Sen ainda precisaria de um laboratório mais adequado para continuar com sua produção. Em uma visita de rotina à farmácia, a senhorita He, percebeu os equipamentos usados e o laboratório em desordem, suspeitando que alguém havia feito uma produção secreta ali. Seu farmacêutico, Ma Fei, inicialmente negou, mas a senhorita reviu o potencial no suplemento deixado para trás e decidiu procurar por Lu Sen para propor uma parceria. Ao perceber que o medicamento tinha um impacto tremendo e era feito com ingredientes comuns, ela vislumbrou uma oportunidade para revitalizar os negócios de sua família. Depois de uma série de encontros e desencontros, Lu Sen, agora em um estado físico e mental muito mais elevado graças ao cultivo, a trajetória de Lu Sen continuava intensa. Com a meta de alcançar um nível marcial superior, ele se dedicava ao treinamento com a técnica Corpo da Estrela Fixa, que permitia transformar sua resistência e força física para o combate. A cada progresso, Lu Sen percebia que o poder que estava acumulando não era apenas físico, mas também mental e espiritual. Com a técnica de respiração natural, ele conseguia amplificar sua energia interna, canalizando-a para desbloquear níveis de habilidade que antes pareciam impossíveis. Cada avanço era como uma pequena vitória contra o tempo, e ele sabia que precisava de cada gota dessa energia para enfrentar o futuro. O efeito do tônico fortalecedor muscular, que ele desenvolveu com tanto esforço, também era uma peça crucial para o sucesso de seus treinos. Mesmo tendo conseguido preparar 12 frascos do tônico, Lu Sen se impunha a difícil meta de consumir apenas 2 por dia, forçando-se a economizar, pois sabia que precisaria encontrar maneiras de produzir mais, ou a fonte de sua força acabaria antes que ele pudesse completar seu objetivo. No decorrer dos dias, Lu Sen tentava manter o foco, mas o inesperado aconteceu. Ele recebeu uma proposta intrigante de Missy, representante do prestigiado Salão de Filantropia Isuzu. Ela o havia contatado após notar o potencial revolucionário do seu tônico, sugerindo que juntos poderiam criar o medicamento do século.
Alguns dias, Lu Sen enfrentou um desafio vital: lutar contra um monstro de um nível muito superior. Embora seu oponente tivesse uma força física avassaladora, Lu Sen decidiu arriscar tudo e usar sua técnica Explosão da Estrela Fixa. Foi um momento decisivo, pois ele percebeu que não estava apenas lutando contra uma criatura qualquer, mas sim contra o espírito de um ex-artista marcial que tinha caído em batalha. O monstro, movido apenas por instinto e memória muscular, perdeu o raciocínio, o que deu a Lu Sen a chance que ele precisava. Foi uma luta acirrada, mas sua determinação venceu, e Lu Sen saiu triunfante, exausto, mas ciente de que cada combate o levava mais perto de seu limite. Determinado a medir seu progresso, Lu Sen foi ao Centro de Artes Marciais Hongshuan para fazer um novo teste de combate. Sua presença no local já não passava despercebida, e a recepcionista o reconheceu, intrigada pela frequência de suas visitas. Enquanto ele realizava os testes, seus resultados surpreenderam até os instrutores. Seu valor de sangue ultrapassava 15,6, algo raro entre artistas marciais de nível 2. Sua força crescente chamava a atenção, e não demorou para que Wang Hongshuan, filha do diretor do centro, começasse a investigar mais sobre esse jovem que parecia desafiar as probabilidades. Hongshuan pediu que um dos instrutores fizesse um levantamento sobre o histórico de Lu Sen, com a esperança de entender como ele havia chegado tão longe em tão pouco tempo. Determinada, ela prometeu descobrir o segredo dele, e mal sabia que Lu Sen estava trilhando um caminho que o tornaria uma lenda marcial. No exame de certificação de artista marcial, a pressão aumentava. Outros candidatos olhavam desconfiados, e até mesmo Shi Shangfen, O ambiente do exame de certificação de artista marcial estava carregado de expectativas e um misto de nervosismo e curiosidade. À medida que os candidatos iam sendo chamados para suas avaliações, a tensão era palpável. Quando Shi Shangfen, um artista marcial de nível 3 conhecido por sua força e resistência, entrou na sala de testes, o clima se tornou ainda mais sério. Ele era uma figura imponente, com um porte atlético e uma confiança intimidadora. Muitos dos presentes sabiam do seu renome e acompanharam cada movimento seu com atenção. A primeira etapa do teste de Shi Shangfen foi a medição do valor de sangue, um indicador crucial de sua vitalidade e capacidade de combate. A máquina registrou o impressionante valor de 10.107, o que arrancou murmúrios de admiração da plateia. Shangfen mantinha um semblante sério, quase como se já esperasse aquele resultado. O teste de força veio em seguida, e o número 10.831 apareceu no visor da máquina, confirmando seu status elevado. Ele havia consolidado sua reputação como um artista marcial de nível 3 altamente qualificado, ganhando olhares de admiração e respeito. Então, foi a vez de Lu Sen, um jovem cuja aparência discreta não fazia jus ao impacto que ele causaria. À medida que ele se aproximava da máquina, um silêncio pesado se instaurou. Ninguém esperava muito dele, afinal, ainda era apenas um estudante, alguém que não tinha nenhum histórico notável, ao menos não que fosse de conhecimento dos outros. Ele colocou a mão na máquina e respirou fundo, concentrando toda sua energia e calma para o teste que viria a seguir. Quando a máquina começou a processar o valor de sangue de Lu Sen, houve uma tensão crescente. Os números aumentavam rapidamente, passando dos 10.000, depois dos 12.000, e então atingindo 15.701. Um silêncio chocante tomou conta da sala enquanto todos absorviam um número que brilhava no visor. Shi Shangfen, que até então se mantinha confiante e sereno, teve uma reação rara, seus olhos se arregalaram, e um lampejo de surpresa atravessou seu rosto. Ele não podia acreditar que aquele garoto, aparentemente comum, pudesse alcançar um valor tão alto, superando seu próprio resultado com uma margem imensa. Mas a surpresa estava longe de acabar. O próximo teste, o de poder de combate, elevou ainda mais o espanto geral. Assim que Lu Sen ativou a máquina, uma aura de energia intensa parecia emanar dele. Os números subiam e subiam, até pararem em um impressionante 79,10, algo incomum, até mesmo para artistas marciais de níveis superiores. Era uma demonstração de força bruta e potencial latente que deixava claro, Lu Sen não era um simples jovem comum, mas sim alguém com uma habilidade fora do comum. A reação da equipe de avaliação foi imediata. Alguns trocaram olhares desconfiados, enquanto outros franziram as sobrancelhas, questionando se havia algum erro na leitura da máquina. Os murmúrios aumentaram, e o responsável pela segurança, que havia testemunhado o teste de Shi Shangfen, sentiu que precisava relatar o ocorrido ao chefe da Associação de Artes Marciais. E aí, a equipe de segurança, ciente do talento excepcional de Lu Sen, tomou uma decisão ousada.
Eles se comprometeram a relatar o caso diretamente ao chefe da associação, mesmo sabendo que isso poderia colocar seus empregos em risco. Afinal, a associação nunca ignoraria um gênio como ele. Lu Sen, no entanto, já esperava esse resultado. Ele sabia o quanto havia se esforçado para alcançar esse estágio. Após superar um gargalo em seu treinamento e incorporar poder estelar utilizando técnicas de respiração natural, seu poder de combate saltou para um nível 10 vezes superior ao padrão de sangue 100. Ao apertar as mãos de Ze Shanfen em um gesto de agradecimento, os outros também tentaram se aproximar, mas Lu Sen Então vou saiu dar um fora rapidamente daqui, tá do ligado, meu local. irmão? Do lado de fora, encontrou sua irmã, King, esperando por ele. Ele não perdeu tempo e perguntou com um tom de curiosidade: o que alguém como ela, que não frequenta a escola e passa os dias dormindo no quarto, estava fazendo ali? King estava acompanhada de suas amigas Fanfan e Chunu, que foram conhecer Lu Sen e confirmar que tudo o que King dizia sobre ele não passava de exageros. Elas aguardavam do lado de fora junto com uma jovem atraente que também participou do teste de certificação de artes marciais. A moça contou detalhadamente como o teste foi interrompido por causa de um único nome, Lu Sen. King ficou perplexa ao ouvir que seu irmão era o motivo de tamanha comoção. Nesse momento, Mafi, do Salão de Filantropia, tentou ligar novamente para Lu Sen, mas ele recusou a chamada e ordenou que sua inteligência artificial recuperasse o histórico de sua trajetória. Aos 18 anos, Lu Sen já era um artista marcial de nível 2, causando grande impacto na cidade da Bahia. Logo depois, foi indicado pela associação local para participar do acampamento de treinamento de gênios da província de Dongmin, onde se destacou no top 20. 3 anos depois, formou-se na Universidade de Artes IIS de Dongmin, serviu no exército e, 5 anos após, aposentou-se com o título de oficial militar. Em seguida, fundou o Salão de Artes Marciais Shan na cidade da Bahia, alcançando o nível 6 aos 45 anos. Porém, não conseguiu atingir o nível 7, o de Grande Mestre, até os 55 anos. Em julho de 383 anos de artes marciais, ele morreu aos 87 anos, vítima de um ataque de uma besta misteriosa. Apesar disso, Lu Sen ficou aliviado, pois seu futuro havia sido alterado. Antes, ele tinha previsão de morrer aos 37 anos como um artista marcial de nível 4. Agora, ele havia atingido o nível 6, com a possibilidade de alcançar o 7. No entanto, isso ainda era insuficiente para Lu Sen. Ele acreditava que, para realmente mudar o futuro da humanidade e influenciar os próximos 10.000 anos, precisaria de uma força inimaginável. Nem mesmo um grande mestre de nível 7 ou um santo marcial de nível 9 poderiam fazer frente a tal desafio. Ele decidiu que sua única chance seria alcançar os níveis 10 ou 11 de poder. Apesar das chances mínimas, ele não hesitou em seguir esse caminho sem olhar para trás. Enquanto isso, uma mulher entrou correndo no escritório do presidente da Associação de Artistas Marciais da Bahia. Ela relatou que um jovem de 18 anos havia demonstrado um poder de combate de 15.000, algo quase impossível, mesmo com uma técnica de luta em nível perfeito. O presidente, Shu, ficou impressionado, pois mesmo entre os gênios do mundo, poucos alcançavam tal façanha. Lu Sen, vindo de uma família simples, era um talento raro. O presidente decidiu visitar a casa de Lu Sen pessoalmente, levando presentes para seus pais como agradecimento por criarem um jovem tão extraordinário. Lu King foi chamar Lu Sen, dizendo que ele tinha uma visita. Ao sair, Lu Sen avistou o presidente da Associação de Artistas Marciais de Baia, Xiao, que era, no mínimo, um mestre de nível 6. Ele estava esperando do lado de fora junto com o Sênior Niuan, do Centro de Artes Marciais de Hongshuan. Após as apresentações formais, o Sênior Niuan relembrou Lu Sen sobre como eles haviam se conhecido no passado. O presidente Xiao explicou o motivo da visita à família e anunciou oficialmente que Lu Sen agora era reconhecido como um artista marcial de nível 2. Isso porque o valor de poder de batalha demonstrado por ele no teste superava em muito de um artista marcial comum de nível 2. O presidente Xiao informou ainda que Lu Sen receberia uma mesada mensal correspondente ao nível 3 de artista marcial. E não era só isso. Devido ao talento extraordinário de Lu Sen nas artes marciais, a associação decidiu presenteá-lo com uma recompensa de $1 milhão, como forma de incentivo para que ele continuasse se dedicando e alcançando níveis ainda mais altos. Lu Sen agradeceu ao presidente Xiao e à associação pelo apoio e encorajamento, mas foi direto: não há almoço grátis no mundo. Se a associação está me oferecendo tanto, imagino que também esperam algo em troca. O presidente Xiao sorriu, elogiando a maturidade de Lu Sen, e admitiu que, de fato, havia algo em mente.
Eles esperavam que ele participasse do acampamento de treinamento de talentos da província de Dlin. Nesse momento, o Sr. Newan interrompeu abruptamente, chamando pelo presidente Xiao e questionando se ele realmente havia mencionado o acampamento. Ela explicou que, embora o acampamento reunisse os maiores talentos das artes marciais, também era um lugar conhecido por destruir carreiras promissoras. O maior talento do Centro de Artes Marciais de Hongshuan havia participado do acampamento, mas nunca se recuperou do impacto psicológico, tornando-se apenas mais um no meio de tantos. Ainda assim, o presidente Xiao reafirmou que Lu Sen era diferente. Ele demonstrava um potencial imenso, muito acima da média. Disse a Lu Sen que, apesar dos riscos, acreditava que ele poderia atingir alturas que outros só podiam sonhar. No entanto, Xiao prometeu respeitar a decisão de Lu Sen e aguardaria sua resposta em 2 dias. Após a saída do presidente Xiao, o Sr. Newan revelou o verdadeiro motivo de sua visita. Ela queria convidar Lu Sen para se tornar um discípulo honorário do Centro de Artes Marciais de Hongshuan. Lu Sen, curioso, perguntou o que significava honorário. Ela explicou que ele teria acesso ilimitado às aulas, equipamentos gratuitos, e até poderia ser orientado pessoalmente por seu pai, um mestre renomado. Além disso, ele não teria nenhuma obrigação formal ou responsabilidades extras. Embora a proposta fosse tentadora, Lu Sen recusou. Ele argumentou que não precisava de um título honorário e que não estava interessado em compromissos vazios. No entanto, propôs um acordo: aceitaria ser associado ao Centro de Artes Marciais, desde que fosse apenas para treinos e testes. O Sr. Newan, vendo que não havia outra opção, concordou. Ela ainda garantiu que enviaria um pagamento mensal de $100.000 diretamente para a casa de Lu Sen. Enquanto ela se despedia, Lu Sen se viu refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Uma bolsa de estudos de $1 milhão, um pagamento mensal generoso e o presidente da associação pessoalmente indo à sua casa. Era como se estivesse vivendo um sonho. Seus pais, incrédulos, perguntaram quando ele havia se tornado um artista marcial de nível 2. Lu Sen apenas sorriu, ainda tentando assimilar todas as mudanças em sua vida. Ele disse à mãe que ela não precisaria mais trabalhar em turnos noturnos no futuro. Trabalhar à noite estava prejudicando sua saúde, especialmente considerando sua idade. Então, enfrentou o pai e afirmou que ele também não precisava mais fazer aqueles trabalhos extenuantes, já que as costas dele não suportariam esse tipo de esforço por muito tempo. Lu Sen garantiu aos pais que eles não precisavam mais se sacrificar tanto, porque agora ele seria capaz de ganhar dinheiro por conta própria. Enquanto pensava sobre tudo isso, ele se deu conta de que já havia passado uma semana inteira desde que começaram os eventos mais recentes. No entanto, uma questão permanecia: ela ainda não sabia o nome dele. A mulher já havia procurado nos registros de todos os farmacêuticos registrados recentemente, mas não conseguiu encontrá-lo. Nem sequer sabia onde ele estava. O mistério sobre o gêmeo da farmácia Luen a deixava cada vez mais intrigada. A análise adicional do medicamento desenvolvido por ele trouxe resultados ainda mais surpreendentes. O remédio era não apenas várias vezes mais eficaz do que os padrões exigidos para medicamentos de grau 1 e 2 pela Associação de Farmacêuticos, mas também superava a maioria dos medicamentos de grau 3. Além disso, ele possuía dezenas de benefícios adicionais, praticamente nenhum efeito colateral e uma validade assustadoramente longa. O mais impressionante? Seu custo de produção era incrivelmente baixo, inferior a $3, enquanto medicamentos de grau 3 normalmente chegavam a dezenas de milhares de dólares. O que Lu Sen havia criado era um verdadeiro avanço revolucionário. A senhorita, mais preocupada do que nunca, foi interrompida por Mafi, que entrou na sala e disse que havia encontrado Luen. Ela imediatamente perguntou onde ele estava, e Mafi apontou para a televisão. Uma reportagem estava sendo transmitida, destacando um gênio incomparável das artes marciais, Luen, atualmente estudante na instituição Bei. A notícia explicava como ele havia passado formalmente no teste de artista marcial de nível 2 aos 18 anos. Além disso, seu valor de poder de batalha excedia em muito o padrão de artistas marciais de nível 2, sendo um recorde na sua faixa etária em toda a Day City. A senhorita ficou completamente chocada ao saber que Luen era apenas um estudante. Enquanto as imagens mostravam uma floresta de árvores com uma pomba branca voando, Lu Sen, por sua vez, não acreditava que seria capaz de usar a técnica estrela fixa sozinho. Mas, com o poder da estrela fixa quadruplicado, combinado com a técnica de absorção do mundo dos sonhos, ele percebeu que suas estatísticas de agilidade atingiriam novas alturas. Sua velocidade se tornaria 5 vezes superior à de um artista marcial comum de nível 2.
Com isso em mente, ele decidiu nomear sua nova técnica como passo perseguidor de nuvens. Durante suas explorações, ele também descobriu o verdadeiro método de usar a técnica de respiração natural, permitindo-lhe absorver energia do ar a cada respiração. Isso não apenas reabastecia sua força continuamente, mas também o ajudava a desbloquear o potencial máximo do seu corpo. Ao mesmo tempo, ele começou a sentir tudo ao seu redor com clareza, percebendo até as menores mudanças na natureza, conectando-se profundamente com o universo. Essas descobertas resultaram em uma grande evolução. O sangue de Lucien foi intensificado, suas estatísticas aumentaram significativamente, e seu poder de estrela fixa se tornou 6 vezes mais forte. Enquanto o sol nascia novamente, ele se lembrou do motivo inicial que o levou à montanha solitária: coletar ingredientes para criar a pílula de nutrição da medula. Ele jamais imaginava que essa jornada resultaria em uma evolução tão expressiva em seu cultivo. No entanto, para continuar avançando, ele precisava de mais recursos. Embora estivesse prestes a finalizar o tônico espiritual de fortalecimento muscular 2, o efeito do tônico começava a diminuir. Ele sabia que o próximo passo era refinar as pílulas de nutrição da medula. Algumas das ervas que encontrou na montanha ainda não tinham seu valor medicinal reconhecido na época. Se não fosse pelo sistema que o ajudava, ele jamais teria percebido a importância daquelas pequenas plantas insignificantes. Após encomendar o restante das ervas no sopé da montanha, ele decidiu testar sua nova técnica, passo perseguidor de nuvens. Em uma velocidade impressionante, ele desceu a montanha e chegou à base em minutos. Lá, apresentou-se ao vendedor que havia preparado as ervas. Ao perguntar se tudo estava pronto, o homem confirmou, mas também informou que o preço seria o dobro do combinado, 1.000 por ramo, e não 500. Além disso, o vendedor tentou obrigá-lo a comprar todas as ervas disponíveis. Atrás do vendedor, seus camaradas exibiam expressões intimidadoras. Um deles, de camisa laranja, estalava os punhos, enquanto o outro lambia uma faca como se fosse um amendoim. O vendedor provocou: "Seus pais não te ensinaram que, quando você está fora de casa, deve saber quando reconhecer a derrota?" Lucien, sem hesitar, liberou sua aura. Os homens recuaram por um momento, mas o vendedor, ainda tentando intimidá-lo, disse que não havia câmeras no local e que a polícia nunca acreditaria em um forasteiro como ele. Os capangas avançaram. O vendedor riu, aconselhando Lucien a ser um bom garoto e aceitar o destino. Porém, com um simples gesto, Lucien colocou a mão em uma pedra próxima e a esmagou com facilidade, reduzindo-a a pó. O som da pedra rachando ecoou, e os capangas congelaram, completamente apavorados. "E então? Não era vocês que estavam falando sobre reconhecer a derrota?" disse Lucien, com calma, enquanto esmagava outra pedra em sua mão. Os capangas imediatamente se ajoelharam, implorando desculpas e chamando-o de irmão mais velho. Rapidamente corrigiram para pai e juraram que estavam cegos por terem se metido com ele. O vendedor, completamente derrotado, ofereceu todas as ervas de graça, chamando-o respeitosamente de pai. Lucien pegou as ervas sem dizer mais nada, saindo dali enquanto os homens ainda tremiam, aterrorizados com o que haviam acabado de presenciar. Carregando uma cesta cheia de ingredientes, Lucien aproveita a chance para dar uma lição moral aos 5 macaquinhos. Ele aconselha que negócios devem ser baseados na honestidade, sem enganar jovens ou idosos. Os macaquinhos, com as mãos levantadas, agradecem emocionados pelos conselhos e prometem seguir um novo caminho. Enquanto isso, na mente de Lucien, ele queria pagar-lhes por algo, mas como eles claramente não gostavam dele, decidiu que seria melhor deixar para lá. Com todos os ingredientes em mãos, estava na hora de preparar-se para o tão aguardado acampamento de treinamento. Por outro lado, o vendedor que testemunhou tudo ainda estava parado, com a mão levantada e uma expressão sombria no rosto, se perguntando: será que todos os alunos agora são monstros como Lucien? Ele concluiu que aquele garoto era, no mínimo, um artista marcial de nível 3. No dia seguinte, Lucien desembarcou de um veículo militar ao chegar no acampamento de treinamento Prodígio, na província de Dongen. Ele observou ao redor, caminhou com calma, e percebeu que o acampamento parecia uma verdadeira base militar. Ao notar as insígnias de outros participantes, lembrou que sua mãe havia pendurado a dele como decoração em casa, e, claro, ele esqueceu de trazê-la. Um guarda se aproximou, perguntando de onde ele vinha e por que estava sozinho. Lucien explicou que era de Bay City e que chegou tarde devido a imprevistos. Enquanto isso, uma garota de rosa cochichava para um rapaz de amarelo que o representante de Bay City havia chegado no dia anterior. O rapaz, suspeitando da inclusão repentina de Lucien,
comentou que talvez ele tivesse sido aceito de última hora, graças ao presidente da associação de sua cidade. O guarda, no entanto, não deu ouvidos e orientou Lu Sen a se juntar ao grupo de King Yan-sit na cerimônia de entrada. Ele seguiu as instruções, deixou sua bagagem e entrou no salão, onde algo peculiar começou a acontecer. Assim que o portão se fechou, o chão se abriu, jogando todos os participantes para baixo. Lu Sen, no entanto, pousou suavemente como um gato ninja, enquanto um homem de cabelos grisalhos batia o queixo no chão e começava a chorar como um bebê. Lu Sen usou seus poderes psíquicos para analisar o ambiente e percebeu que aquele corredor era muito mais do que aparentava. O teste era simples. Quem conseguisse chegar à saída passaria no exame de entrada. Mas, como sempre, Lu Sen atraía olhares. Alguns participantes começaram a provocar, duvidando de suas habilidades. Um rapaz ousado chamou-o de ovelha e o desafiou. Lu Sen respondeu friamente. Predadores andam sozinhos. Quando bonecos mecânicos gigantes surgiram, a situação escalou rapidamente. Os robôs atacavam qualquer ser vivo que se aproximasse, mas Lu Sen bloqueou o golpe de um deles com apenas uma mão, esmagando o punho metálico como se fosse feito de papel. Ele então o arremessou ao teto, para o espanto geral. Os outros participantes começaram a entrar em pânico ao perceberem que os robôs eram de nível 2, mais fortes do que esperavam. Um rapaz tentou fazer uma pose de vitória ao pisar na cabeça de um dos robôs, mas acabou esmagado contra a parede por um soco poderoso, parecendo uma estátua de dançarino de break. Enquanto todos lutavam com dificuldade, Lu Sen passeava calmamente entre os bonecos, derrotando-os um por um com toques precisos no núcleo, como se fosse um passatempo. Ele avançou sem sequer olhar para trás, deixando os demais atordoados com sua força e habilidade. Nos bastidores, os examinadores estavam perplexos. Os bonecos recém-adquiridos, projetados para serem indestrutíveis, estavam sendo destruídos como brinquedos baratos. Um dos examinadores balançava a cabeça, sem entender como aquelas crianças podiam superar desafios tão extremos. Logo após sair do primeiro portão, Lu Sen, que estava no meio do exame, acabou confundindo o examinador com o guarda responsável pela segunda etapa. O examinador ficou perplexo, perguntando-se desde quando ele havia sido promovido a guarda. Sem hesitar, Lu Sen realizou um movimento impressionante, combinando os passos Cloud Chasing e o impacto estelar nada menos que 10 vezes seguidas. Ele tinha grandes expectativas de que o examinador não o decepcionasse. Foi demais, já o examinador, ainda atordoado, mal podia acreditar no que estava vendo enquanto o jovem avançava com determinação. Dentro da sala de monitoramento, uma garota de cabelos longos e cinza chamada Kinsu observava tudo atentamente pelo monitor. Ela vestia uma saia preta combinada com meias pretas e um uniforme preto com detalhes em uma camisa polo vermelha. Concentrada, ela digitava rapidamente enquanto acompanhava os acontecimentos. De repente, sua concentração foi quebrada pela entrada de um homem de cabelos verdes. Ele usava uma camisa longa amarela com estampas de flores, segurava uma xícara de café e cantarolava despreocupadamente. Assim que entrou, comentou casualmente que Kinsu já estava na sala, ao que ela o lembrou friamente para não chamá-la pelo nome. Com um tom autoritário, ela ordenou a revisar os materiais. Xiao Junho, o homem de camisa floral, obedeceu, sentou-se, com um sorriso irônico, chamou-a de Tenente Coronel Dong Kinsu. Curioso, ele perguntou sobre a qualidade dos participantes do acampamento de treinamento Prodigy deste ano. Kinsu suspirou e explicou que, por mais que analisasse, apenas 8 participantes atendiam ao padrão esperado. Todos eles eram artistas marciais oficiais com dons despertados. Enquanto observavam os monitores, Xiao Junho notou que 5 participantes na tela eram indivíduos comuns, cujos dons estavam relacionados à força bruta. Os outros 3 incluíam um tipo ágil, um tipo defensivo e, finalmente, uma garota com habilidades psíquicas, que chamou a atenção de ambos. Kinsu explicou que a artista marcial psíquica era, de longe, a mais promissora. Ela informou que o nome da garota era Zolin Shalin, com apenas 18 anos e 8 meses. Seu dom psíquico havia sido despertado há menos de 2 anos, mas ela já estava perto de atingir o nível de uma mentalista de nível 1. Além disso, Shalin era talentosa em artes marciais e quase alcançava o nível 2. Xiao Junho elogiou Shalin, comparando-a à própria Kinsu em seus tempos de participação no programa. No entanto, Kinsu cortou a conversa, dizendo que Shalin seria listada como prioridade máxima no treinamento deste ano. Nesse momento, um alerta nos monitores chamou a atenção dos dois. Xiao Junho quase derrubou o café enquanto Kinsu, incrédula, observava a cena.
Na sala de avaliação 7, um boneco mecanizado estava esmagado contra a parede após o ataque devastador de Shalin com seu poder psíquico. No entanto, algo a deixou alerta. Sentindo uma presença com habilidades de pelo menos nível 3, ela supôs que fosse um supervisor responsável pela avaliação. Ao sair da sala, Shalin ficou surpresa ao ver uma comoção entre os guardas armados. Eles estavam em alerta, como se esperassem por algo perigoso. Curiosa, ela usou seu poder psíquico para escanear além da parede e viu duas pessoas prestes a lutar. Confusa, ela sabia que os oponentes dos participantes deveriam ser apenas robôs, não pessoas. Quando olhou mais de perto, sentiu uma aura intensa e assustadora vindo de um dos indivíduos. Foi então que Lucien, com um olhar penetrante, cruzou seu campo de visão. Assustada, Shalin deu um passo para trás, fechou a porta com seu poder psíquico e tentou processar o medo que agora dominava seu coração. Enquanto isso, os guardas, tensos, foram surpreendidos com a chegada de Xiao Junho e Qinsu. Ao serem informados de que haviam perdido contato com um supervisor há 3 minutos, Qinsu pediu relatórios detalhados sobre quem havia passado pela entrada. Antes que pudessem agir, a porta da sala começou a se abrir, e todos ficaram em alerta máximo. Para a surpresa de todos, era apenas Lucien saindo calmamente, arrastando o supervisor inconsciente. Ao ser questionado por Qinsu, Lucien explicou que confundiu o supervisor com parte do exame e que, por isso, não mediu forças. Qinsu liberou uma aura roxa poderosa para intimidá-lo, mas Lucien permaneceu indiferente. Ela então fechou os olhos, e em um tom sério, o parabenizou por ter passado no exame. Após indicar o caminho para os alojamentos, Qinsu comentou com Xiao Junho que Lucien era um caso extraordinário, uma verdadeira anomalia. Xiao Junho, ainda perplexo, comentou que assistiu às gravações e ficou impressionado com a facilidade com que Lucien transformou bonecos mecânicos de nível 2 em meros brinquedos. Mesmo assim, ele questionou como um garoto com registros tão normais poderia ser tão assustador. Qinsu concluiu que precisavam acompanhar Lucien de perto, assim como Shalin, pois ambos eram talentos raros e imprevisíveis. Lucien entrou no refeitório do acampamento de treinamento com os olhos brilhando, como se tivesse encontrado um oásis no deserto. Um funcionário, com um sorriso meio sem graça, informou que ele poderia comer à vontade. Mal sabia ele o que estava prestes a presenciar. Sem perder tempo, Lucien pediu uma pilha de pratos e começou a devorar tudo como se não houvesse amanhã. Ele elogiou o sabor da comida e, entre uma mordida e outra, já pediu mais 10 porções. Enquanto isso, um rapaz do lado assistia, perplexo, à cena. Lucien sequer ligou, focado em aproveitar cada pedaço. Então, uma jovem se aproximou. Ela parecia hesitante, mas se apresentou como Yang, mencionando que era uma sênior da irmã dele e representante de Bay City. Ela revelou que os dois já haviam se encontrado durante a avaliação do artista marcial. Animada, ela perguntou se podia se sentar com ele. Lucien, porém, nem se deu ao trabalho de responder. Apenas protegeu a própria comida como um urso guardando sua caça, deixando claro que ela podia se servir à vontade, a comida era ilimitada, afinal. Yang, irritada com o comentário, respirou fundo para se controlar. Enquanto isso, Lucien mudou de assunto e perguntou sobre o fato de Bay City não ter representantes há anos. Yang explicou que a cidade enviava representantes todos os anos, mas ninguém conseguia passar no exame de entrada. Mesmo quando passavam, não acumulavam pontos suficientes para permanecer. Por isso, Bay City havia se tornado uma espécie de piada, e ninguém queria associar isso ao próprio currículo. Curioso, Lucien perguntou sobre os tais pontos. Yang explicou que os pontos eram a moeda do acampamento e que tudo dependia deles: equipamentos de treinamento, orientações de instrutores, tônicos, alojamentos e até as refeições. Enquanto ela falava, Lucien continuava comendo, mas prestava atenção. Yang revelou que apenas 3 pessoas no acampamento haviam conseguido pontos até então. Ela citou Qian, um artista marcial de nível 2 com a habilidade de pele de pedra, Men, também nível 2, famoso por sua velocidade. Por fim, mencionou Shalin, uma mentalista psíquica com habilidades consideradas as mais fortes do ano. Nesse momento, Shalin, que estava na área, sentiu a presença de Lucien. Seus olhos se arregalaram e, tremendo como uma folha ao vento, tentou sair discretamente. Mas Lucien a notou. Ele comentou, sem cerimônia, que a habilidade dela parecia interessante. Yang, surpresa, perguntou se ele conhecia Shalin. Ele respondeu que sim, mas mudou o foco para perguntar se realmente só havia 3 pessoas com pontos no acampamento. Yang hesitou, mas lembrou de uma 4ª pessoa.
Ela explicou que circulavam rumores sobre alguém incrivelmente forte que havia destruído sozinho bonecos mecânicos de nível 2 e até derrotado um instrutor supervisor, que acabou no hospital. Ao ouvir isso, Lu Sen quase engasgou com a água que bebia. Yang tentou confortá-lo, mas mal percebeu os 3 guardas que haviam se aproximado. Eles chamaram Lu Sen, informando que ele havia destruído 18 bonecos mecânicos e ferido gravemente o instrutor durante a avaliação. Todos no refeitório ficaram chocados ao ouvir isso. Lu Sen, no entanto, manteve a calma e pediu permissão para pegar mais comida antes de ir. Com um suspiro, os guardas permitiram. Ele se despediu de Yang e saiu, deixando todos no refeitório incrédulos. Depois que os superiores decidiram não agir contra Lu Sen, já que ele só fez o que era esperado na avaliação, o clima parecia finalmente tranquilo no centro de comando e controle. Mas é claro que Lu Sen tinha outras prioridades. Enquanto Kinso ainda explicava sobre o estrago causado, ele começou a se aproximar lentamente. Não dos superiores, mas da comida. Mais especificamente, ele estava de olho em amendoins frescos. Kinso percebeu sua aproximação, com uma mistura de frustração e incredulidade, decidiu explicar a gravidade da situação. Você acabou com metade do orçamento anual do acampamento. Ela começou, apontando para ele. Kinso ainda informou que os bonecos mecânicos, destruídos durante sua avaliação, custavam dezenas de milhões cada e, para piorar, nenhum deles poderia ser reparado. Mesmo com todas essas reclamações, a decisão final foi que não agiriam contra Lu Sen. Afinal, ele só estava seguindo o que era esperado na avaliação. Mas, enquanto Kinso falava, Lu Sen parecia mais interessado em observar os petiscos do que prestar atenção nas consequências de suas ações. De repente, a porta foi aberta com força, e Cho Junho entrou acompanhado de 3 participantes. Sua presença cortou o clima de qualquer conversa. Com uma voz firme, ele informou que todos os que passaram na avaliação de entrada estavam reunidos. Os olhares começaram a se cruzar pela sala, e o ambiente ficou tenso. Shalin, que já não parecia muito confortável desde o início, começou a tremer como uma minhoca ao perceber que Lu Sen também estava presente. Ela evitava seu olhar de todas as formas possíveis, como se temesse que ele fosse algum tipo de predador. Kinso, tentando aliviar a tensão, se levantou com um sorriso e parabenizou calorosamente todos os presentes por terem passado na avaliação. Logo em seguida, ela convocou cartões dourados, que brilhavam com uma aura especial. Com tom solene, explicou que, naquele acampamento de treinamento, os recursos seriam distribuídos de acordo com a força e os pontos acumulados. Os cartões dourados começaram a ser entregues um a um. Quando o cão recebeu o dele, ficou radiante. Ele imediatamente lembrou do que seu professor havia dito sobre o cartão de pontos dourado antes de vir para o acampamento. Ao verificar, viu que tinha 100 pontos, e seu entusiasmo era visível. Men também ficou satisfeito, já que estava empatado na liderança com o cão. Shalin, que finalmente parecia mais confiante, sorriu ao ver que também tinha 100 pontos. Para ela, essa quantidade era mais do que suficiente para garantir o treinamento individual com o lendário instrutor mentalista psíquico de alto nível. Mas seu sorriso logo se desfez quando seus olhos caíram no cartão de Lu Sen. O cartão dele não era dourado. Era branco. Os outros 2 participantes também perceberam a diferença e não esconderam o choque. Até mesmo Lu Sen parecia confuso. Ele virou o cartão para ver o que tinha de especial e encontrou algumas informações bem diferentes. Com o cartão branco, ele poderia comprar carne de monstro por 5 pontos cada refeição, usar a sala de treinamento por 10 pontos por hora, obter treinamento com um instrutor regular por 30 pontos por sessão, e com um instrutor-chefe ou adjunto por 100 pontos. Enquanto os outros pareciam interessados nos benefícios mais avançados, Lu Sen só conseguia pensar em uma coisa: a carne de monstro. Cho Junho, que assistia à cena, quase caiu no chão de choque ao perceber a prioridade de Lu Sen. Ele apontou para ele, completamente incrédulo, e exclamou: "Você só está interessado na carne. Está falando sério?" Grato pelo que havia recebido, Lu Sen revelou, sem muita cerimônia, que seu cartão de pontos não tinha apenas 100 pontos, como o dos outros. Ele tinha 1000 pontos. A sala caiu em silêncio por um momento. E, para piorar, ele ainda acrescentou que, se não fosse pelo instrutor-chefe mantendo os superiores afastados, ele estaria endividado pelas danificações causadas durante a avaliação. Os outros participantes ficaram atordoados e incrédulos. Eles trocaram olhares confusos, tentando entender como isso era possível.
Shalin parecia pronta para explodir de indignação, enquanto Me murmurava algo sobre como era decepcionante ver favoritismos e conexões especiais em um acampamento que deveria ser apenas para aqueles com habilidades extraordinárias. Men, ainda perplexo, começou a se questionar em voz alta sobre que tipo de conexão Lucien poderia ter. Mas antes que pudesse continuar, Shalin, com a voz trêmula, interrompeu. Vocês não sabem o que ele fez durante a avaliação. A tensão na sala cresceu ainda mais. Foi então que Con, tremendo de raiva, tomou a palavra. Ele anunciou, com um tom de acusação. Eu sei o que você fez, Lucien. Espalhou rumores sobre si mesmo e subornou alunos e instrutores. Ele rasgou sua camisa dramaticamente, revelando músculos bem definidos. E continuou a discursar, acusando os supervisores de serem artistas marciais de pelo menos nível 3, algo que apenas artistas de nível 4 poderiam derrotar. Ele apontou para Lucien e disse: mesmo que você tenha o dom físico mais forte, seria impossível. Além disso, seu corpo nem parece ter polido sua vitalidade. Con concluiu que, se o método do acampamento era recompensar os mais fortes com mais recursos, Lucien deveria provar que merecia tudo aquilo. Ele desafiou Lucien na frente de todos. Sho Junho tentou intervir, mas Kinsu sinalizou para ele não interferir. Lucien suspirou, encarou Con e perguntou: você está realmente certo sobre isso? Con, agora completamente consumido pela raiva, cortou qualquer tentativa de conversa e gritou: traga tudo o que você tem. Vamos ver se você consegue superar minha pele de pedra. Antes que pudesse terminar sua frase, Lucien se moveu em um piscar de olhos. Ele posicionou um dedo na testa de Con, ativou sua técnica do dedo estelar, e... bang! A cabeça arrogante de Con foi enviada para o outro lado da sala com um impacto tão forte que fez a parede se transformar em algo que mais parecia a entrada de uma caverna. O som ecoou por toda a sala. Con caiu, completamente desacordado, enquanto o buraco na parede parecia a marca de um meteoro. Lucien, com um olhar casual, comentou enquanto observava a cena: não acho que vou ter que pagar por isso, já que foi você quem pediu. Os outros participantes estavam boquiabertos. Sho Junho começou a rir incontrolavelmente, enquanto Shalin parecia congelada de surpresa. Kinsu finalmente quebrou o silêncio, chamando Lucien. Ela perguntou sobre seus planos de treinamento e, surpreendentemente, ofereceu-se para treiná-lo pessoalmente. Ela até mencionou que ele poderia comer seus amendoins à vontade, como um bônus. Com um sorriso de gratidão, Lucien agradeceu pela oferta generosa, mas, para a surpresa de todos, recusou. Ele explicou: tenho coisas mais importantes para fazer. A sala ficou em choque novamente. Sho Junho perguntou, curioso: mais importante do que treinamento pessoal com a chefe comandante? O que poderia ser isso? Lucien parou por um momento, virou a cabeça lentamente e respondeu de maneira direta: vou dormir. Os dois participantes ficaram confusos, enquanto Kinsu piscava repetidamente, tentando processar a resposta. Sho Junho, por outro lado, explodiu em gargalhadas, segurando a barriga como se fosse explodir. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura. Pouco tempo depois, os guardas carregavam a maca com o corpo de Con, enquanto observavam Lucien calmamente entrando em seu dormitório, deixando claro que ele estava mesmo falando sério sobre dormir. Kinsu, ainda confusa, murmurou: por que ele quer dormir agora? Não há recursos no dormitório. Será que ele entende como funciona o treinamento aqui? Sho Junho respondeu com um sorriso curioso: esse cara é único. Acho que devemos deixá-lo fazer o que quiser. Kinsu suspirou e explicou com uma voz calma, mas séria: Lucien é como uma pedra de amolar de alta qualidade. Ele pode estimular o crescimento rápido nos outros. Um talento tão peculiar é raro de se encontrar. Sho Junho, intrigado, perguntou: uma pedra de amolar mais forte do que qualquer lâmina aqui fora? Kinsu respondeu: lembra-se de Jinpen? Ele era como Lucien em sua época. Um talento tão poderoso que dominava todos no campo de treinamento. Mas talentos físicos têm suas limitações. Eventualmente, sem habilidades estratégicas e experiência, eles desaparecem. Enquanto Kinsu falava, Lucien já estava imerso em seu sono. Mas em sua paisagem de sonhos, ele lutava contra um zumbi. Apesar de todo o poder de Lucien, o zumbi dava trabalho. Ele lançou um golpe poderoso que foi bloqueado por Lucien,
que então desferiu sua técnica do impacto estelar, derrotando o oponente. Ao absorver a habilidade do zumbi, descobriu que ele era um artista marcial de 6ª classe, o mesmo nível do presidente da associação. Lu Sen percebeu que, mesmo com todo o seu poder, ainda tinha um longo caminho a percorrer. Cerrando o punho, afirmou: "O caminho completo das artes marciais será meu." E assim, enquanto o campo de treinamento fervilhava, Lu Sen continuava sua jornada, mesmo que, por enquanto, fosse nos seus próprios sonhos. Então, Luen sentou e refletiu sobre sua energia psíquica. Ele pensou: se não fosse por essa habilidade, jamais suportaria sequer um único golpe daquele zumbi. É uma pena que sua energia psíquica seja do tipo mais básico, servindo apenas para enfrentar zumbis por enquanto. Em seu estado atual, Luen tinha plena consciência de que, comparado a um verdadeiro artista marcial de 6ª classe, ele ainda estava aquém do necessário. Sem perder tempo, ele adentrou em seu treinamento de energia psíquica, concentrando-se intensamente, sem qualquer distração externa. Ele precisava envolver sua mente interior e refiná-la. Foi então que uma luz deslumbrante começou a emergir lentamente do gigantesco núcleo, e ele foi sugado para dentro. Enquanto se perguntava o que estava acontecendo, foi lançado para o âmago de sua mente. Conforme seu poder psíquico e seu corpo real se fundiam, Luen gritou de dor, fazendo seus óculos tremerem devido à imensa aura psíquica que emanava. Após alguns instantes, o jovem ficou encantado ao perceber que havia avançado novamente em seu treinamento. Ele apertou o botão do seu relógio para chamar Eli e ordenou que ela recuperasse sua biografia. Obediente, Eli atendeu a ordem e exibiu a biografia de Luen. Foi com imensa alegria que ele descobriu ter se tornado um mestre marcial de 7ª classe. Se isso ocorresse na antiguidade, seus poderes seriam comparáveis aos de um senhor feudal. Mesmo no mundo atual, essa conquista representava uma posição de alto status. Agora que era um mestre marcial, Luen questionava se sua avaliação e acesso a permissões haviam aumentado. Sem perder tempo, ele instruiu Eli a procurar as técnicas avançadas da arte de refinar o corpo estelar, as técnicas de respiração natural e as técnicas de visualização de cristal. Eli começou a seguir suas ordens, e diversas telas passaram a exibir os resultados das 3 técnicas solicitadas. Como ele suspeitava, com o acesso de nível 3, agora podia buscar técnicas de patamares superiores. Uma das técnicas chamou especialmente sua atenção. Luen tocou-a lentamente para verificar as informações, e para sua surpresa, descobriu que se tratava de uma técnica marcial completa por si só, a iluminação divina do Rei do Inferno. Mesmo ainda chocado enquanto examinava os detalhes, Luen não se surpreendeu com o fato de essa técnica não constar na seleção de habilidades de combate, pois ela fora especialmente projetada para mentalistas psíquicos. Essa arte incluía não apenas instruções sobre como utilizar a energia psíquica e dicas de batalha, mas, o mais importante, era completamente diferente das demais artes psíquicas. A essência da iluminação divina do Rei do Inferno reside no uso da energia psíquica para criar um segundo corpo a partir do próprio artista marcial, um eu duplicado. Esse clone é tão intrincado que duplica músculos, células e até os genes do praticante, com o único objetivo de fortalecê-lo em todas as direções, sem deixar nenhuma vulnerabilidade. No primeiro nível dessa arte, a energia psíquica é empregada para fortalecer os órgãos, ampliando assim a vitalidade. E era exatamente isso que Luen mais necessitava no momento. Embora já possuísse métodos para aumentar seu poder de combate, sua vitalidade permanecia inalterada, impedindo de progredir ainda mais. Se conseguisse superar esse obstáculo, seria capaz de aprimorar todos os seus atributos, utilizando sua energia psíquica para afetar a vitalidade em níveis profundos. Luen admitiu, com um certo pesar, que subestimara o conhecimento acumulado das artes marciais ao longo de 10.000 anos de sua era. Essa arte era algo que nem sequer poderia ter sido concebido, quanto mais criado. Ao se deparar com o nome Dulin, Luen o reconheceu como um talento excepcional, 1 em 1 milhão, cuja existência se destacava até mesmo entre os poderosos de nível 11. Ele balançou a cabeça, ciente de que, apesar da existência de indivíduos com poderes extremos, a destruição da civilização humana era algo inevitável. No entanto, Luen não perdia a esperança. Cada minuto e cada segundo eram preciosos para que ele treinasse arduamente e desse o seu melhor para se tornar mais forte. Um mês depois, dentro da sala psíquica, Shalin fechou os olhos e concentrou-se em seu entorno, utilizando todo o seu poder psíquico. Múltiplos objetos de cor amarela ameaçavam atingi-la, mas foram todos obliterados por uma aura roxa de onde emergiam cones estelares. Após destruir todos os alvos, ela recolheu cuidadosamente seus cones estelares.
De repente, a porta se abriu e alguém a elogiou por sua rápida evolução. Era Kinsu, de braços cruzados à entrada. Encantada, Kinsu comentou que era impressionante ver Shalin controlando 3 cones estelares com tanta facilidade e indagou quando ela seria capaz de controlar 6, o que, segundo Kinsu, significaria que ela havia entrado no reino do mentalista de rank 1. Shalin, com a cabeça baixa, agradeceu pessoalmente a Kinsu pela instrução. Kinsu, por sua vez, minimizou, dizendo que aquilo não passava de talento. Porém, ela não deixou de notar uma grande fraqueza na força mental de Shalin. O suor começou a escorrer por seu rosto, pois a observação precisa de sua instrutora a deixava vulnerável. Kinsu perguntou então se alguém já a havia deixado com trauma mental. Ao ouvir isso, o corpo de Shalin tremeu, e a imagem de Luen surgiu em sua mente. Ela confessou, com a voz trêmula, que estava enfrentando um trauma mental e perguntou se havia alguma maneira de resolvê-lo. Kinsu respondeu de forma fria: é simples. Você precisa encontrar a pessoa que causou esse trauma e derrotá-la ou matá-la. Assim, seu trauma mental desaparecerá naturalmente. Arin, que ouvia tudo, ficou chocada, com a boca aberta e mordendo a própria mão, pois sabia que não tinha chance de derrotar Luen. Vendo a reação estranha de Arin, Kinsu encorajou Shalin, afirmando que, com o rápido crescimento de suas habilidades, não seria difícil para ela derrotar quem quer que tenha causado seu trauma. Shalin, ao refletir, pensou que talvez realmente tivesse uma chance de derrotar Luen, especialmente sabendo que ele, ultimamente, não fazia nada além de dormir em seu quarto, no corredor, apoiado na parede. Enquanto isso, o rei Shojunho perguntou, com um tom de decepção, como Shalin estava treinando. Kinsu respondeu que, embora Shalin fosse extremamente talentosa, seu caráter era um pouco fraco. Shojunho então esclareceu que nem todos eram como Kinsu e que ele estava certo de que o caráter de Shalin era superior ao daqueles que ela instruía. Kinsu enfatizou que já haviam ensinado tudo o que podiam, e restavam apenas 2 meses antes do encerramento da avaliação do acampamento. Então, ela perguntou se Luen ainda passava o dia todo dormindo. Shojunho confirmou, acrescentando que, a cada entrega de refeição, ele era visto apenas dormindo. Ele supôs que Luen era um caso perdido. Logo, ele lembrou Kinsu do que ela dissera aos alunos: se quisessem, poderiam permanecer nos dormitórios e dormir o dia inteiro, sem que ninguém interferisse. Kinsu suspirou, massageando a testa com as 2 mãos enfiadas nos bolsos de sua calça jeans, arrependida do que havia dito. Shojunho, por sua vez, perguntou se ela continuaria a usar Luen como uma pedra de amolar, uma espécie de trem a vapor com o punho cerrado. Kinsu afirmou que não havia chance e que, de fato, Luen nem sequer era digno de ser usado como tal. Em seguida, ela se levantou e ordenou que Shojunho treinasse M com afinco, caso contrário, Shalin poderia espancá-lo durante a avaliação do acampamento. Sala de ginástica, a jovem Jota, como modelo de esfregão, estava enxugando o suor, visivelmente cansada. Ela foi interrompida por uma garota animada que acabará de voltar para ajudá-la. Eu agradeço, mas nem precisava, respondeu a jovem Jota, mas a garota de uniforme amarelo retrucou, dizendo que ela também tinha sido ajudada por Jota na última vez. A garota com o uniforme amarelo então mencionou que os inimigos que haviam conseguido 100 pontos eram seus alvos, já que esses pontos seriam suficientes para cobrir suas despesas nos próximos 2 meses. A jovem, conhecida como Y, suspirou, dizendo que pessoas como elas, que estavam lutando pela sobrevivência, precisavam economizar ao máximo, passando até fome se fosse necessário. Mas a garota de uniforme amarelo, com uma expressão de perplexidade, perguntou o que Lu Sen teria feito durante todo esse tempo, considerando que, até onde ela sabia, Yang estava sempre por perto dele, com olhos preocupados. Y, com um suspiro profundo, revelou que Lu Sen estava trancado em seu dormitório e afirmou que, a essa altura, os outros já o haviam alcançado. Ela refletiu, então, sobre o comportamento de Lu Sen. Será que ele está com medo de alguma coisa? Talvez tenha percebido que sua vantagem, devido ao seu talento físico, pode diminuir naturalmente com o tempo. Então, decidiu se esconder para aumentar o mistério em torno dele. Mas ela, como sempre, pensava diferente, afinal, conhecia Lu Sen melhor. Virando-se para a garota de uniforme amarelo, ela disse com determinação: descanse um pouco. Eu vou cuidar do resto. A garota de uniforme amarelo, confusa, olhou para fora, onde havia agitação. Pessoas corriam com força gravitacional, Kion já fazia sua marca impressionante, permanecendo por 4 minutos sob o nível triplo de força gravitacional. Ele mesmo apertou o botão para parar o sistema, quebrando seu próprio recorde por mais de 30 segundos.
Suas vitórias foram celebradas por aqueles ao seu redor, mas mais importante, para Qion, ele pensava: como essas pessoas reagiriam se eu fosse para o nível quádruplo de força gravitacional? Ele riu por dentro, sabendo que ninguém no acampamento seria seu igual quando alcançasse o nível 3 como artista marcial. No entanto, enquanto todos olhavam para Qion, comentaram sobre Lucien e seus longos dias de apenas dormir. Lúcido, Qion agora se perguntava se ele deveria ir até o dormitório de Lucien para ver o que ele estava realmente fazendo. Para sua surpresa, a resposta veio. Lucien finalmente apareceu diante dele, caminhando na direção da porta da sala de treinamento. Qion virou a cabeça, verificando se realmente era o mesmo Lucien. Lucien, aparentemente fazendo tudo muito frio, parecia estar apenas explorando, vendo a sala de treinamento de força gravitacional, todo orgulhoso. Quando ele entrou e configurou o sistema, ele o ajustou para 3 horas sob a força gravitacional de nível 2 e pressionou o botão para iniciar o sistema. O que ninguém esperava era sua atitude quando Qion perguntou: "Você vai aquecer antes de entrar?" Lucien apenas o ignorou de maneira casual e, mesmo sem aquecer, pressionou o botão para iniciar o sistema. O que parecia ser uma simples impressão terminou sendo um ato de pura confiança. Com os outros observando em descrença, Lucien entrou no sistema de força gravitacional e começou a se mover suavemente, como se não estivesse nem um pouco afetado. Aos poucos, o entusiasmo na sala foi crescendo e até os aplausos começaram. Longe de ser quebrado, Lucien estava controlando perfeitamente a pressão da força gravitacional. Não contente, Lucien então ajustou ainda mais a intensidade para 4 vezes. Os outros participantes, surpresos e de boca aberta, presenciaram Lucien lidando com essa nova pressão com uma facilidade estonteante. Estava claro para todos os espectadores que Lucien havia perdido a noção das limitações humanas. Mas para ele, isso não foi suficiente. Ele apertou um botão vermelho atrás do sistema, fazendo com que os olhos de todos se arregalassem imediatamente. O termômetro de gravidade explodiu para 5 vezes a pressão. Lucien estava ridiculamente frio, lidando com essa pressão até começar a se mover de forma ainda mais fluida que antes. Qion, observando tudo de fora, viu que absolutamente ninguém poderia resistir à gravidade dessa pressão. Mas Lucien, até que, quase se tornava uma... Enquanto isso, após um treinamento muito cansativo, Shalin caminhava pacificamente pelo corredor, mas parou em frente a uma das salas ao notar a presença de tantas pessoas reunidas. Por curiosidade, ela se aproximou dos macacos famintos que aguardavam para lançar suas bananas, segurando-as com as bocas abertas, e perguntou a um deles o que estava observando. Seu corpo estremeceu ao ver Lucien equilibrando-se de cabeça para baixo, utilizando apenas 2 dedos, enquanto suportava a força gravitacional quádrupla. Shalin ficou como uma estátua de pedra, pronunciando o nome de Lucien em tom de questionamento. Do outro lado do corredor, o tartaruga Kong estava sentado, incrédulo, apertando os dentes com lágrimas nos olhos. Ele não conseguia aceitar que Lucien fosse tão forte, principalmente considerando que este passava mais de um mês dormindo, algo que, na visão de Kong, deveria tê-lo superado. A tartaruga, lenta e determinada, rastejava, mas não conseguia acompanhar o coelho dorminhoco que era Lucien sob a intensa força gravitacional. Insatisfeito com a configuração atual, Lucien deu um salto para trás com a intenção de aumentar a gravidade. Ele acionou o botão vermelho, e logo as pessoas do lado de fora gritaram, chocadas, chamando os demais para virem ver que Lucien havia configurado a gravidade para 5 vezes dentro da sala de treinamento. O elegante Lucien suportava, com facilidade, essa gravidade 5 vezes maior, utilizando a técnica de respiração natural, a respiração da terra, para manter o equilíbrio. Outros participantes se apressaram para confirmar se realmente Lucien havia retomado a atividade. Por sua vez, Shalin rangeu os dentes, em descrença, com a boca escancarada de choque ao ver que o coelho dorminhoco estava de volta à ativa. Cão, suando intensamente, observava que Lucien se movia com facilidade mesmo sob a força gravitacional 5 vezes maior. Ao olhar para suas próprias mãos, Lucien concluiu que essa configuração era adequada para executar o movimento da técnica de refinamento do corpo estelar. Contudo, ele sabia que isso estava longe de empurrar seus limites, ele precisava de uma pressão verdadeiramente tremenda. Determinando-se a testar seus próprios limites, Lucien tentou apertar alguns botões no sistema. As pessoas do lado de fora se perguntavam, em voz baixa, se ele estava prestes a desligar o sistema porque não aguentava mais a pressão. Então, Lucien apertou o botão verde, e um sinal sonoro alto ecoou pela sala, fazendo com que os olhos de todos se arregalassem e as bocas se abrissem em puro espanto.
Dentro do centro de comando e controle, Dom Quinso demonstrava seu desapontamento ao saber que outros 2 estudantes haviam desistido do acampamento de treinamento, e isso, apesar de pouco tempo ter se passado, já muitos estudantes estivessem abandonando a luta. Cho Junho, entregando um copo de suco, explicou que os estudantes que saíram eram apenas mimados, incapazes de suportar as dificuldades mínimas do acampamento. Quinso tomou um gole e acrescentou que, se um estudante não consegue lidar com um pouco de desafio, certamente não durará quando confrontado com batalhas reais contra monstros no futuro. Cho Junho, de forma descontraída, disse para não levar a questão tão a sério, demonstrando confiança de que os estudantes daquela turma eram competentes, estimando que 80% deles chegariam até o final. Então, Cho Junho olhou para o monitor com um sorriso e informou que na sala de força gravitacional havia muitos estudantes tentando quebrar o recorde. Contudo, ficou surpreso ao descobrir que os registros da sala de força gravitacional haviam sido realmente superados. Ao ouvir isso, Quinso se perguntou se Kong fora o responsável por quebrar o recorde, já que sabia que Kong estava prestes a avançar para a força gravitacional quádrupla. Cho Junho, entretanto, descartou essa ideia, afirmando que quem quebrou o recorde era alguém que ela jamais esperaria, em 1 milhão de anos, se possível, pois era Lucien, que agora estava enfrentando a força gravitacional 8 vezes maior. Ao ouvir tal revelação, Quinso deixou seu copo cair, que se quebrou em pedaços, e levantou-se, olhando para o monitor com uma expressão de confusão, tentando confirmar se realmente era Lucien. Xian perguntou qual era o atual nível de Lucien, mas Quinso também não sabia. Contudo, uma coisa era certa, eles finalmente encontraram o que procuravam na sala de treinamento gravitacional. Gotas de suor escorriam do corpo de Lucien. A força gravitacional 8 vezes maior ainda era demais para sua vitalidade atual, e ele claramente estava chegando ao seu limite. Lucien fechou os olhos e concentrou-se, tentando empregar sua nova técnica. Seu coração começou a se encher de energia roxa, fluindo intensamente por suas veias, e uma aura roxa emergiu de seu corpo. Ele olhou para as mãos, impressionado com o poder da iluminação divina do Rei do Inferno. Sem demorar, ele começou a construir seu coração psíquico, e sua vitalidade aumentou em cerca de 10%. Apertou o punho com um sorriso de satisfação, decidindo testar seus verdadeiros limites. Agora, depois de ver Lucien se aproximar novamente do sistema, todos se perguntavam se ele iria ir além dos limites conhecidos. O vidro rachou lentamente, e as pessoas do lado de fora caíram de joelhos ao sentir a intensa gravidade que emanava de dentro da sala de força gravitacional. Mesmo estando do lado de fora, todos ainda sentiam a pressão esmagadora do ambiente. O tartaruga Kion, que sempre chegava atrasado, se perguntou em voz alta: o que diabos Lucien está fazendo dentro de uma sala com 10 vezes a força gravitacional? O corpo de Lucien quase afundava na parede devido à força imensa. Ele tentava, com grande dificuldade, se levantar lentamente, sentindo cada osso do seu corpo gritar de dor e seu sangue parecer coagular. Essa força gravitacional de 10 vezes estava sugando toda a sua energia, fazendo com que ele mal conseguisse se mover, estava completamente além do que seu corpo podia suportar. Contudo, exatamente essa limitação era o que ele desejava. Lucien se perguntava que tipo de pessoa seria capaz de mudar o futuro e reverter um destino condenado. Seria alguém que tivesse aprendido artes marciais de alto nível, alguém com um talento incrível ou até mesmo alguém com recursos ilimitados? Enquanto lentamente se erguia, Lucien respondeu a si mesmo: é alguém que pode ultrapassar seus próprios limites. Dentro da sala, múltiplas contas de eletricidade cintilavam, revelando a intensidade da energia acumulada. Os outros participantes permaneciam de joelhos, imobilizados pela gravidade que ali sentiam. Yang, que observava atentamente, abriu lentamente seu olho direito e, ao constatar que Lucien era realmente a pessoa que dominava aquela sala de força gravitacional, afirmou para si mesma que ele havia realmente retornado. Poucos instantes depois, Lucien saiu da sala, e os olhos de todos se fixaram nele enquanto ele caminhava com passos firmes. No meio da multidão, uma garota chamou a atenção de Lucien e se adiantou para oferecer uma toalha. Ele olhou na direção da adorável garota, que estava corada, e aceitou a toalha alegremente, proferindo palavras de agradecimento. Após esse gesto, a garota, que era bastante fofa, fez um toque de mão animado com sua amiga. Em seguida, Lucien lamentou internamente ter gastado seus pontos, que equivaliam a 3 horas de treinamento, pois, se soubesse que poderia terminar o treinamento tão rapidamente, não teria desperdiçado tantos pontos. De repente, uma recompensa surgiu em sua janela.
ele recebeu um total de 4.335 pontos por ter estabelecido um novo recorde. As pessoas ficaram maravilhadas ao verem que Lu Sen acumulava milhares de pontos. Elas sabiam que, mesmo que somassem todos os seus pontos, jamais atingiriam uma quantia tão exorbitante. Agora que Lu Sen tinha, efetivamente, 4.000 pontos, o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades, ele continuou caminhando e decidiu seguir para o próximo treinamento. As pessoas olhavam para ele, seguindo, felizes e se perguntando para onde Lu Sen estaria indo. No meio da multidão animada, alguém sentiu a presença dominante de Lu Sen. Sua altura e seus ombros imponentes o faziam se destacar, e sua figura era comparável a um tigre feroz que passeava, enquanto centenas de bestas corriam atrás dele. Uma garota, vestida com um uniforme amarelo, perguntou se Lu Sen era realmente um talento de força, surpresa pelo fato de ele ter quebrado o recorde de Kon, conhecido por sua defesa. Ela se questionou se Lu Sen já havia alcançado o nível 4. Ao ouvir falar sobre seu talento de força, Yan se indagou por que Lu Sen estava se dirigindo para o estúdio de movimentos e deslocamentos, onde, dentro do próprio estúdio, Men estava treinando, desviando de todos os lasers vermelhos. Men havia parado depois de ser atingido, completando o treinamento com uma taxa de 87% de conclusão. O sistema o parabenizou e informou que ele estava à frente de 52% dos participantes em termos de habilidades de movimento e deslocamento. Ao ver esse resultado, Men ficou tão orgulhoso de suas conquistas que se lembrou de como o resultado do estúdio de movimentos era constantemente atualizado para a estrutura principal da aliança marcial. Ele podia ver sua classificação mundial a qualquer momento e descobriu que já havia ultrapassado metade das pessoas do mundo, o equivalente a alguns bilhões. Colocando a mão na cintura, ele continuou sonhando acordado, desejando que os humanos não fossem todos iguais. Tendo obtido um talento do tipo velocidade no treinamento particular do instrutor Shao Jun, a distância entre ele e os demais participantes tornou-se inimaginável. Com os olhos fechados e um sorriso largo, ele esperava que as pessoas se orgulhassem de si mesmas, pois haviam testemunhado um treinamento tão intenso. Então, ele esticou as mãos e perguntou: "O que vocês estão olhando?" Agarrando o ombro de um dos estudantes, ele inquiriu: "Quem vocês estão observando?" O estudante respondeu confiantemente: "Lu Sen, é claro, quem mais?" Em um tom zombeteiro, ele buscava uma confirmação de que aquele sujeito, supostamente dormindo, era realmente Lu Sen de Bay City. Um rapaz, então, perguntou se eles estavam loucos de tanto pensar que Lu Sen quebraria seu recorde, e, irritado, questionou: "Quem diabos ele é?" A conversa parou abruptamente quando todos notaram que os lançadores de laser estavam em plena potência dentro do quarto de treinamento. Lu Sen percebeu que bastava evitar os feixes de laser, mas a dificuldade residia em não conseguir prever de onde viria o próximo ataque. Contudo, isso não era nada para ele. Com facilidade, ele desviava de 2 feixes de laser, fazendo com que seus olhos começassem a suar. Men, assistindo a essa demonstração, tremia, incapaz de acreditar que um coelho dorminhoco pudesse executar tal feito. Ao lado, outro rapaz também permanecia incrédulo, ciente de que havia milhares de feixes de laser e que não era simples prever a direção de cada ataque, mas Lu Sen conseguia desviar com naturalidade. Frustrado, ele agarrou o rapaz e perguntou se aquela era realmente a primeira vez que Lu Sen realizava esse treinamento. O rapaz confirmou, explicando que, antes do treinamento de movimentos, Lu Sen já havia quebrado o recorde de força gravitacional sob 10 vezes a gravidade. Várias veias saltaram aos olhos de Men, que caiu de joelhos, incapaz de aceitar que Lu Sen tivesse aberto uma enorme lacuna entre ele e os demais, simplesmente por ter dormido. O artista do treinamento ganhou destaque, pois muitos desejavam alcançar o céu e dormir como Lu Sen. Observando o treinamento de movimentos, Kinsu não conseguia acreditar que aquela era a primeira vez que Lu Sen se submetia a tal desafio. Vaga e controlada, alcançando cerca de 50% do treinamento ao evitar mais feixes de laser. A intensidade aumentava, mas ele resistia. Seus músculos se contorciam, e sua respiração se tornava mais pesada enquanto enfrentava dezenas de lasers de uma vez. O público ao redor estava em total choque ao ver a agilidade impressionante de Lu Sen, e todos estavam presenciando uma verdadeira luta contra seus próprios limites. O sistema anunciou que ele havia alcançado 50% de conclusão no treinamento de nível 4. Cada movimento parecia mais calculado, mais preciso. Lu Sen sabia que se continuasse naquele ritmo, conseguiria atingir uma nova marca de excelência. Os lasers eram mais rápidos e densos, impossíveis de serem evitados com precisão, e ele sentiu seu corpo pesar, suas articulações começando a doer pela pressão contínua.
Mas, ele não recuaria agora. Do lado de fora, as reações eram intensas. Shojun olhou com uma expressão de incredulidade, tocando o queixo com uma levemente pensativa e intrigada. Ele abria e fechava os olhos ao tentar processar o que estava vendo, ora focando na habilidade impressionante de Lu Sen, ora ponderando sobre os próprios desafios que lembrava de ter enfrentado. Kinsu, com os braços cruzados e o semblante impassível, observou atentamente cada movimento de Lu Sen, aos poucos compreendendo a profundidade e o potencial do jovem. Ele está indo além, murmurou Kinsu em voz baixa, saboreando com um toque de espanto. O treinamento de movimentos estava no nível de percepção e descrição de velocidade, ou o que chamariam fase de discernimento interno, algo que poucos conseguiam alcançar com sua mente e movimento sendo simultaneamente desafiados de maneira tão árdua. Entretanto, um novo elemento se interpunha. Lu Sen começava a perceber que depender apenas de sua habilidade psíquica não ia mais ser suficiente, a complexidade dos feixes de laser exorbitantes fazia do braço robótico apenas um apoio intermediário. Foi quando ele deixou a confiança predestinada da previsão mental e passou a acionar técnicas do vento, permitindo um movimento além do poder clássico apenas aerodinamizado pelos calibres de sua força mental. Com um salto simples para distrair o impacto de seu último desafio, subitamente Lu Sen se enfiava adentro território não tocável, corajosamente arrematando o objeto Let Go. Lu S por 21 segundos. Alcançou 62% de conclusão, e as pessoas do lado de fora se perguntavam onde Lu Sen estava. Em seguida, o sistema anunciou que 81% do treinamento havia sido completado. Shojun explicou que Lu Sen era tão rápido que o olho no mal conseguia acompanhá-lo. Pouco tempo depois, o treinamento de movimentos do nível 3 chegou ao fim. Shojun virou-se para sair e planejou ir embora, dizendo: assim que seus pés tocaram um objeto preto, ele começou a ativá-lo. O objeto rapidamente se organizou e liberou vários feixes de laser para tentar capturá-lo. Mas Lu Sen era rápido demais para reagir, ele desapareceu antes que os lasers o atingissem. Entretanto, havia tantos dispositivos de laser que era impossível para ele desviar de todos. Então, ele parou e apertou os dentes. As pessoas do lado de fora, inclusive Men, ficaram aterrorizadas ao ver a cena, sabendo que não havia como Lu Sen evitar cada feixe. O sistema então anunciou que o treinamento de movimentos do nível 4 havia começado, e os movimentos já haviam alcançado 30% de conclusão. Shojun brincou, passando a mão pelo queixo, e se perguntou em voz alta como Lu Sen lidaria com aquela situação, cercado por tantos lasers. Lu Sen, ciente de que estava quase no limite do que poderia fazer com o impulso da sua técnica de respiração do vento, lançou um olhar sério e, de repente, começou a usar sua técnica Iluminação Divina do Rei do Inferno. Ele esticou as duas mãos, e de seu corpo, surgiu uma aura verde. Aos poucos, um círculo em tons de cinza começou a se formar ao redor dele, fazendo parecer que o tempo havia diminuído, um fenômeno que ele reconheceu como sentido temporal. Enquanto ele se esquivava rapidamente de todos os lasers, Kinsu percebeu que a técnica de Lu Sen era a personificação de uma energia psíquica em metamorfose, algo que só acontece com mentalistas que já alcançaram o nível 3. Ou seja, Lu Sen agora estava oficialmente no reino dos mentalistas psíquicos de nível 3. Uma aura rosa começou a emergir de seu corpo enquanto Kinsu olhava fixamente para ele. Ao mesmo tempo, o vidro da parede e o chão começaram a rachar devagar, se despedaçando. Kinsu sorriu, agora certa de que Lu Sen era realmente um mentalista psíquico, e que seu poder psíquico não era menor que o dela. Ela encarou o espírito evanescente que Lu Sen projetava e ordenou, em voz firme, que o espírito pudesse olhar, mas não ser tocado. Lu Sen não esperava que ativar o sentido temporal consumisse tanta energia psíquica, ele quase atingiu seu limite. Além disso, alguém interferiu em seu treinamento. Ele percebeu que, embora estivesse apenas na metade do nível 4, já usava tanto a respiração do vento quanto a iluminação divina do Rei do Inferno. Sabendo que essa era a extensão de sua vitalidade no momento, Lu Sen não desviou mais de um único feixe de laser. O sistema o parabenizou e informou que ele havia completado 56% do treinamento de nível 4, superando 97% dos artistas marciais em termos de habilidades de movimento. Alcançou 62% de conclusão, e as pessoas do lado de fora se perguntavam onde Lu Sen estava. O sistema anunciou que 81% do treinamento havia sido completado. Shojun explicou que Lu Sen era tão rápido que o olho no mal conseguia vê-lo. Não demorou muito, e o treinamento de movimentos do nível 3 foi finalizado.
Sho Junho virou-se para sair e planejou ir embora. Disse a Kinsu que Lu Sen já os havia surpreendido, desde a força gravitacional até os movimentos, e que ele já parecia exausto. Então, pediu a Kinsu que voltasse, mas ela impediu sua saída, afirmando que Lu Sen continuaria o treinamento, pois o nível 4 já havia começado. Sho Junho mal podia acreditar que Lu Sen pudesse chegar ao nível 4 em apenas um dia. Ele revelou que ele mesmo havia acabado de iniciar o treinamento no nível 4, focado nos movimentos de passos. Kinsu ficou em silêncio, fixando o olhar em Lu Sen, que agora estava de pé e olhando para a tela da janela. Quando seus pés tocaram um objeto preto, ele o ativou. Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.